pessoal, eu me chamo Maria Carolina e hoje trago para vocês um pouco da história da engenharia química. Bem, as origens da engenharia química moderna estão ligadas aos principais laboratórios de química alemães. As universidades de Göttingen, Gießen e Heidelberg educaram uma geração de químicos que aplicaram a ciência básica fundamental à produção em grande escala de processos de interesse da química industrial. A abordagem alemã considerava a combinação de conhecimentos de química com engenharia mecânica. Alguns desses químicos industriais, eles migraram para os Estados Unidos, onde participaram da construção de novos laboratórios e ajudaram a formar futuros engenheiros industriais. O termo engenharia química é creditado ao inglês George Davis, um ex-inspetor de fábrica de álcalis, que em 1887 proferiu um importante conjunto de palestras que foram posteriormente publicadas sobre a operação das instalações químicas modernas da época. E bem, agora falando um pouco mais sobre isso. Até aquela altura, os técnicos encarregados da supervisão ou projeto dos processos nas indústrias químicas, eles eram ou engenheiros mecânicos com conhecimentos do processo químico, ou químicos com larga experiência industrial e conhecimentos de processo industrial. George Davis, um conjunto de 12 aulas proferidas na Manchester Technical School, identificou e definiu os fundamentos de um novo grupo de profissionais que designou por engenheiros químicos. Na época, essa definição de uma nova profissão, de um novo programa de ensino, ela foi mal aceita pela comunidade universitária e também pelos profissionais de engenharia. O mesmo aconteceu com a sua tentativa de criar a Society for Chemical Engineers no Reino Unido. Assim, é um pouco mais tarde, nos Estados Unidos, no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, que se pode situar verdadeiramente o nascimento da engenharia química, com a proposta de criação em 1888 por Lewis Norton de uma formação estruturada em engenharia química. Era chamado de Course X do MIT. E cabe a William Page Bryant a honra de ter se tornado em 1891 o primeiro graduado em engenharia química. Mas ainda assim, o primeiro livro sobre engenharia química, chamado Handbook of Chemical Engineering, foi escrito por George Davis e teve a sua primeira edição em 1901. A figura ao lado mostra a primeira edição do primeiro livro editado pelo MIT na área da engenharia química. Bem, agora que a gente falou um pouco sobre a criação da engenharia química, agora vamos trazer um pouco para a atualidade e falar sobre a engenharia química moderna, ou ainda a EQ moderna. Bem, no final do século XX, a engenharia química adotou uma abordagem sistêmica dos processos e, sem perder a sua ligação às origens, aí trago como exemplo a utilização das operações unitárias e conceitos básicos de engenharia química, desenvolveu-se neste domínio da engenharia a vertente de engenharia de sistemas, ou ainda Process Systems Engineering, o PSE. Ainda no século XX, surgiu na engenharia química o conceito de engenharia de produto, em que define-se, primeiro, qual o produto pretendido com base nas funcionalidades desejadas e, a partir daí, constrói-se o processo. Mas os produtos, por outro lado, deixaram de ser apenas os produtos químicos convencionais, normalmente commodities produzidos em larga escala, e passaram a ser, por exemplo, produtos biológicos, produtos farmacêuticos e também novos combustíveis. A característica comum reside no fato de que todos esses são produtos de alto valor agregado, que normalmente eram produzidos em pequena escala. E simultaneamente a isso, os engenheiros químicos atuais passaram a envolver-se em novas áreas, como a saúde, incluindo o desenvolvimento de órgãos artificiais e próteses, biotecnologia e também de energia. Aqui temos então duas aplicações em que temos a representação molecular de um nanotubo de carbono e ao lado a estrutura polimérica de um osso sintético que serve de suporte ao crescimento de células de tecido ósseo. Tem-se ainda os mecanismos bem conhecidos dos engenheiros químicos que descrevem o transporte de fluidos, chamado dinâmica de fluidos, que podem ser usados para descrever o transporte de fluidos biológicos no corpo humano e, como tal, tem essas ferramentas como a Computational Fluid Dynamics, CFD, que também estão sendo usadas na descrição do fluxo dos fluidos biológicos nos sistemas vivos. E esses estudos, eles são muito interessantes porque eles podem, por exemplo, ajudar a prever melhor o risco de doenças degenerativas do sistema circulatório,
como a arteriosclerose. E para encerrar, trago que a sustentabilidade ambiental, tema muito importante, passa necessariamente pela engenharia química, pois apenas com processos mais limpos, energeticamente mais eficientes e com combustíveis mais verdes será possível evitar a evolução da degradação ambiental. Por fim, é necessário termos a consciência de que o desenvolvimento dos processos de sequestro de dióxido de carbono precisa da engenharia química. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!